Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive domingo passado. O meu pastor me deu uma oportunidade para eu dar uma saudação na igreja onde eu congrego. E aí, quando eu tava lá em cima do púlpito, né, simplesmente deu um branco total, veio o nervosismo e através disso veio o branco, né? E assim eu fiquei muito frustrada porque eu tive que falar de outros personagens e falei um pouco da minha história, enfim. E eu fiquei bem frustrada porque quando eu começo a falar de um personagem, o meu objetivo é começar e finalizar com o mesmo personagem, que é o certo. Então assim, eu saí de lá bem triste, sabe? Mas eu tava hoje aqui pensando e aí eu resolvi compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Não muito agradável, mas isso não é motivo pra gente desistir. Muito pelo contrário, a gente tem que perseverar. E não é fácil mesmo lidar com o público, não. É muito difícil lidar com o público, né? Quando eu fiz a faculdade, eu também sofri muito, porque a gente tem que. Sempre tem aqueles dias que você tem que apresentar trabalhos, né? E tal. Então, assim, pra mim era muito difícil, mas graças a Deus eu consegui, né? Passei por as etapas que tinham que ter apresentações, né? E assim consegui finalizar a minha faculdade. Só que até hoje eu ainda sofro com isso, né? E a gente que é, tem um chamado, a gente tem que saber lidar com o público porque a gente lida com isso o tempo todo. Então, assim, eu não vou desistir, certo? E tô passando aqui para compartilhar com vocês essa experiência. E a história dele está registrada no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Para quem não sabe, sua mãe, ao dar à luz, sente uma agonia, né, uma dor profunda, uma agonia, um sofrimento, enfim, uma angústia total. E aí, naquele momento, né, de dor, de sofrimento, ela resolveu nomear seu filho com o nome de Jabes, significando ele lhe causa dor. E na época deles, as pessoas eram vistas, reconhecidas, marcadas pelo significado de seus próprios nomes. Então, isso significa que ele teve uma infância, adolescência e juventude muito difícil. Ele também sofreu com as consequências da pobreza. Como se não bastasse também, ele também sofria com a infertilidade de suas terras. No versículo 10, ele faz uma oração e ele diz: Ó Deus de Israel, abençoe-me, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo e me proteja do mal, para que eu não sofra mais. Então, a palavra do Senhor diz que do jeito que ele pediu, Deus ouviu e atendeu a oração de Jabes. Deus fez conforme ele pediu através da oração, abençoando ele com crescimento, prosperidade, tanto na área material como espiritual e emocional. Então, o que a gente pode aprender com esse homem? Que nós não podemos ficar presos no nosso passado, né? Nós não podemos ficar na prática das lamentações, né? Das murmurações, porque ao invés disso nos ajudar, só vai nos atrapalhar. Quando ele entendeu que a situação dele estava fora do seu controle, que por mais que ele batalhasse, ele não tinha como ter resultado, porque era algo que estava fora dos seus esforços humanos, ser humano nenhum poderia resolver a causa de Jabes. Então, quando ele entendeu isso, ele recorreu ao único que poderia fazer alguma coisa. Então, assim, a gente aprende através da atitude de Jabes e através da oração que nós possamos sim vencer, conseguir aquilo que está fora do nosso alcance através da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus. O Senhor está sempre ali, pronto para nos ajudar, para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo, conseguir tudo com os nossos próprios méritos. E o próprio Jesus, ele disse, né, que sem mim nada podeis fazer. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, foi porque o Senhor nos ajudou, foi o Senhor que nos capacitou. E sempre foi assim e vai continuar sempre assim até os confins da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos guardar a história de Jabes, que possamos nos inspirar, né, através dela, que
possamos guardar, viver e compartilhar quando for preciso. Um forte abraço e que Deus nos abençoe com muita paz e segurança.